tenho uma boa história para contar. A nossa vida é feita de histórias e hoje eu vou contar a minha história para você. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. A minha história com a psicologia começa lá na adolescência, no início da minha adolescência. Eu costumo dizer que a psicologia me escolheu antes de eu escolher a psicologia. E eu falo isso porque lá quando eu era adolescente, por volta de 12 anos, 13 anos, as minhas amigas, elas me chamavam de psicóloga. E eu ocupava esse lugar, a ouvinte da turma, a pessoa que sabe dar bons conselhos. E eu gostava de ocupar esse lugar. Eu gostava de receber as pessoas, de ouvir o problema das pessoas e de ser a responsável em dar conselhos. Isso me fazia muito bem. Então, desde essa época, quando eu era chamada de psicóloga da turma, eu já fui direcionada para essa área, mesmo sem ter a menor noção do que se tratava. Porque eu nunca tinha feito terapia, eu não sabia o que era, quais eram as responsabilidades de um psicólogo, quais as áreas que um psicólogo poderia atuar, eu não tinha a menor noção. Mas eu gostava desse lugar que as minhas amigas me colocavam. E aí, quando chegou a época de prestar vestibular, eu obviamente prestei psicologia, já tinha mais noção, já tinha conversado com uma psicóloga, a psicóloga da escola inclusive, para entender como era o trabalho desse profissional. E quando eu fui prestar vestibular, eu prestei apenas psicologia. E aí fui fazer faculdade em Campinas, na PUC Campinas. Entrei na faculdade muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos e acho que o primeiro e o segundo ano eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo ali, porque eu acho que é muito comum. Os jovens de hoje em dia entram na faculdade muito cedo, o que eu acho um grande desperdício, porque não aproveitam tudo o que poderiam aproveitar da faculdade, porque não tem muita noção do que estão fazendo ali. Pensando que o nosso cérebro termina de se desenvolver com 23 anos e eu entrei na faculdade com 17, então quando eu me formei na faculdade é que eu acho que eu tinha mais noção do que eu estava fazendo. Me formei com 22, então me formei muito jovem. Não que eu me arrependa de forma alguma, mas eu acho que dá para esperar um pouquinho mais para você entrar com mais comprometimento, com mais responsabilidade na faculdade, com mais recursos neurológicos e cerebrais mesmo. Mas enfim, foi incrível ter feito faculdade na PUC Campinas, tive ótimos professores, professores que fazem parte da minha formação como psicóloga, professores que eu levo comigo até hoje. Muito do que eu sou hoje como profissional eu devo a alguns professores, principalmente o Mauro Matuzzi em especial, que foi meu professor, meu supervisor na área clínica, e muito do jeito, desse meu jeito acolhedor, da minha empatia, eu aprendi com ele. Quando eu me formei, eu me sentia na obrigação de fazer uma especialização. E na faculdade eu gostava muito de fazer estágio no hospital. E eu sempre tinha comigo assim essa ideia de psicologia hospitalar. Eu tive pouco contato na faculdade, mas dentre todas as possibilidades, eu considerei fazer especialização em psicologia hospitalar. E eu saí da faculdade e já fui fazer a especialização. E foi uma experiência muito incrível, acrescentou muito na minha profissão. Porém, quando chegou a parte de fazer os estágios da psicologia hospitalar, o negócio ficou mais difícil, ficou mais puxado. Eu fui fazer estágio num hospital em São Paulo, eu fazia especialização em São Paulo, e aí eu fui fazer, o meu estágio era na UTI adulto. Eu era responsável em receber os familiares, então acolher os familiares, conversar com os familiares, dar as notícias para os familiares. É um papel muito difícil. Quando você vai dar uma boa notícia é maravilhoso, mas dar uma notícia ruim é bem difícil.
E no meu primeiro dia nessa UTI, eu me lembro assim como se fosse hoje, tinha um caso muito grave de um paciente, um homem, que tinha feito uma cirurgia cardíaca e ele estava praticamente nos seus momentos finais. E a equipe médica ia dar essa notícia para a família e era o momento ali da família se despedir daquele paciente. Veio para a visita a esposa e a filha e eu fiquei responsável em acolher a filha, que era uma adolescente. Para mim, já estava bem difícil ver aquele paciente naquela situação. E aí, ter que acolher a filha foi muito mais difícil, porque eu não estava conseguindo nem lidar com os meus sentimentos que estavam envolvidos naquela situação com aquele paciente. E aí, eu tinha que colocar entre parênteses o meu sentimento, toda a minha dor, a minha angústia, para acolher aquela menina que estava ali para visitar o pai e também tendo que lidar com essa perda, né, que estava para acontecer. E aí eu sentei do lado dessa menina e nós ficamos, eu nem sei se 40 minutos ou se 2 horas, mas ficamos por um bom tempo em silêncio. Eu perguntei se ela queria conversar, ela disse que não, na verdade ela só fez assim com a cabeça. E nós ficamos, eu fiquei ali do lado dela, né? Eu me coloquei à disposição. Eu perguntei se eu poderia ficar ali do lado dela, ela disse que sim. E aí eu me coloquei à disposição para caso ela quisesse conversar. E ali eu fiquei, lidando com aquele silêncio, com as minhas angústias, com os meus sentimentos, com o silêncio dela, com a angústia dela, que não foi verbalizada, mas que podia ser sentida por mim. E nós ficamos ali, por aqueles minutos, horas, não sei dizer quanto tempo foi. E eu acho que foi uma das situações mais difíceis que eu vivi. Quando eu saí do estágio, naquele dia, eu chorei muito, muito. E aquele momento, aquele difícil momento, ecoou em mim por semanas, dias. Eu não tinha vontade de voltar no estágio, de voltar naquele hospital, de entrar de novo naquela UTI, porque para mim foi muito impactante viver tudo aquilo. E terminei a especialização e, por incrível que pareça, eu não peguei o diploma, não peguei o certificado. Então eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar, mas eu não tenho o certificado dessa especialização. E na época, eu não entendia muito bem o porquê. Porque o motivo pelo qual eu não tenho o certificado é um motivo ridículo. Nós temos que fazer uma monografia, né? Então, um trabalho de conclusão. Eu fiz a minha monografia, ficou pronta a minha monografia, mas faltou um pequeno detalhe: arrumar as referências e traduzir o resumo para o inglês. Um detalhe, perto do que é fazer uma monografia, essas duas intercorrências, esses dois ajustes, eles são detalhes muito simples de serem feitos. E eu não fiz, e eu não entreguei a minha monografia, mesmo ela estando pronta. E por isso eu não recebi o certificado. E aí eu fiquei com isso assim entalado na minha garganta por anos. Trabalhei isso em terapia, inclusive, porque não sei se você sabe, mas nós psicólogos também fazemos terapia. E em terapia eu descobri o porquê que eu não tinha terminado, não tinha concluído. Porque eu não me sentia merecedora desse certificado. Eu desenvolvi essa crença. Eu não sou capaz de trabalhar como psicólogo hospitalar. Olha o quanto que foi angustiante esse estágio, quantas coisas foram mobilizadas em mim. E aí, com tudo isso, eu desenvolvi a crença de que não sou capaz. E por isso, não me senti merecedora de receber esse certificado. E aí eu abdiquei. Quando eu entendi isso, eu abri mão. Eu falei, de fato, eu não vou pegar esse certificado. Esse certificado não me pertence. Ser especialista em psicologia hospitalar, só para poder falar para as pessoas que eu sou especialista em psicologia hospitalar, não me convém, não vai mudar nada na minha vida.
Então eu abdiquei, abri mão de uma vez por todas. Mas fiquei com essa frustração de, poxa, agora, né, eu preciso fazer uma outra pós. Eu já trabalhava como psicóloga clínica, inclusive foi uma colega dessa especialização que me incentivou, que me encorajou a trabalhar como psicóloga clínica, porque eu era muito jovem, eu era recém-formada, eu não me sentia segura, eu achava que eu precisava ter uma especialização, que eu precisava estudar mais, e ela dizia, não, Paula, a prática vai te ensinar. Vai atender em consultório. E eu fui. E foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Até devo à especialização, essa amizade, essa amiga que me encorajou a fazer essa especialização. Uma amiga lá da Bahia, a Clébia, e que me encorajou a fazer a especialização, não, que me encorajou a trabalhar como psicóloga clínica. Eu fui e realmente eu aprendi a ser psicóloga clínica na prática, atendendo muitos pacientes, porque eu fui trabalhar numa clínica de convênio e eu atendia muitos pacientes, atendia 12 pacientes por dia, atendia muitas crianças, muitos adultos, e aí eu fui entendendo qual era a demanda, eu fui entendendo o que eu gostava de fazer e foi maravilhoso. A neuropsicologia veio mais tarde na minha vida. Eu já era psicóloga clínica há alguns anos e aí então por identificar a necessidade mesmo no meu trabalho, porque eu atendia muitas crianças e eu era procurada para fazer algumas avaliações que eu não tinha competência, eu não tinha conhecimento. E aí eu fui buscar conhecimento, fui buscar saber o que era neuropsicologia, fiz alguns cursos curtos primeiro, e aí então eu decidi fazer a especialização. Encontrei a especialização que eu queria, que fez todo sentido para mim. Fui fazer essa especialização no Albert Einstein, que é uma instituição que dispensa comentários. E aí eu me encontrei. Mudou o meu jeito de ver clinicamente os meus pacientes e mudou a diretriz do meu trabalho. Eu já atendia crianças e aí na especialização eu decidi que eu faria a avaliação neuropsicológica apenas de crianças, porque eu também atendo adulto em consultório, mas a avaliação neuropsicológica e todo o meu raciocínio neuropsicológico ele é voltado para as crianças. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Teve muitas dificuldades, porque eu acho que é uma especialização difícil, que exige muito dos profissionais. A gente precisa retomar muitos estudos, principalmente da neuroanatomia, e então exige muito, mas é um universo encantador. É incrível entender um pouquinho mais da anatomia do cérebro, de entender de funcionamento cognitivo, das áreas cognitivas, das funções cognitivas. E eu acho que é um universo mesmo que nunca acaba, tem sempre algo novo a ser descoberto. E a neuropsicologia me trouxe então de presente o TDAH, porque fazer avaliações neuropsicológicas em crianças é lidar com a hipótese diagnóstica de TDAH em sua maioria. Muitas crianças chegam no consultório com essa queixa de desatenção, de hiperatividade, de dificuldades de aprendizagem, enfim. Então, eu fui estudando, me aprofundando no tema e eu achei que eu podia fazer algo mais, porque o consultório nos limita. Eu atendo hoje em dia, todos os dias, de segunda a sexta, atendo numa média de 30 pessoas por semana, mas são 30 pessoas apenas. E eu senti uma necessidade de fazer mais, de fazer diferente. Eu precisava contar para as pessoas o que estava acontecendo dentro do meu consultório. Eu precisava contar para as pessoas o que eu estava observando. E eu sempre senti que essa necessidade de atingir mais pessoas. E aí então veio as redes sociais.
Hoje é possível atingir inúmeras pessoas com um vídeo que você posta, com um story que você faz, enfim. E comecei a gravar, inicialmente de uma maneira muito amadora e despretensiosa mesmo. Comecei a gravar alguns vídeos no meu Instagram para falar de temas diversos da psicologia, nem era muito voltado ao TDAH. E começou a repercutir positivamente, as pessoas começaram a gostar, eram os meus amigos, o meu Instagram era fechado, e os meus amigos começaram a me incentivar, a me encorajar. Poxa, Paula, que legal, deixa eu compartilhar, abre o seu Instagram para eu poder compartilhar os vídeos que você posta. E aí eu comecei a me sentir, né, poxa, será? Será que eu abro o meu Instagram? Será que é isso mesmo? E comecei a me sentir empoderada, encorajada a fazer isso. Quando eu decidi abrir o meu Instagram e transformar o meu Instagram num Instagram profissional, e foi todo um processo, porque antes eu era mais pessoal, e aí eu fui falando profissionalmente, as pessoas foram gostando do meu jeito espontâneo de falar, das minhas caras e bocas, e tudo isso tá no meu consultório, meu jeito de atender é assim, meio desbocado, às vezes enfático, o meu jeito é enfático, né, para falar com os meus pacientes, às vezes eu dou umas broncas, esse é meu jeito. Da mesma forma que eu faço aqui, né, às vezes eu dou umas broncas nas mães e falo de uma maneira mais rígida, mais firme. Então as pessoas começaram a se identificar comigo e começou a tomar uma proporção incrível e eu senti necessidade de focar, porque psicologia, nossa, é muito ampla, você pode falar sobre 1000 coisas. E aí eu senti vontade de focar e dentre todas as possibilidades eu escolhi o TDAH, que é um tema que me interessa, TDAH infantil, porque eu amo atender crianças, eu amo trabalhar com crianças, eu acho que as crianças elas têm possibilidades infinitas de transformar, de ressignificar e de transformar a sua realidade. Então, para mim, é muito gratificante trabalhar com crianças e então, dentre todas as possibilidades, eu escolhi falar sobre TDAH infantil e eu sou muito feliz em falar sobre TDAH infantil. Eu sou muito feliz em conversar com vocês, pais de crianças com TDAH, porque falar sobre TDAH não é falar apenas dos sintomas e das dificuldades, é falar das possibilidades humanas, é falar das potencialidades humanas, é falar da tua criança apesar do TDAH. O TDAH é a ponta do iceberg, mas existem tantas coisas boas que existem e que podem ser trabalhadas e que podem ser potencializadas no teu filho, que eu tenho um imenso prazer de trazer esses temas aqui para você. Então, foi desta forma que eu cheguei até aqui, e eu quero ressaltar o quanto eu sou feliz e realizada em fazer parte desse universo TDAH. E hoje eu sou muito mais feliz porque eu tenho um curso online dedicado às mães de crianças com TDAH. O nome do curso é Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. E o que eu vejo acontecer nesse curso é exatamente isso. Eu vejo mães fazendo as pazes, primeiro com a própria história, com elas. Essas mães, elas têm a oportunidade de olhar para o mundo interno. E depois eu vejo essas mães num processo lindo, lindo, de reencontro com o filho, de aproximação e de ressignificação do TDAH. O TDAH não precisa ser a pior coisa que aconteceu na sua vida. Pode e deve ser mais leve. E eu fico imensamente feliz em acompanhar de muito perto essas mães nesse processo. Então, essa é a minha história, essa sou eu, profissionalmente falando, e esse sorriso aqui é o sorriso que me acompanha todas as vezes que eu gravo um vídeo pra você,
Todas as vezes que eu abro uma nova turma no meu curso, é esse sorriso aqui que me acompanha. É um sorriso sincero, autêntico, muito acolhedor. Eu sou muito feliz em fazer tudo isso. Sou muito feliz em ter você comigo e espero que a gente caminhe juntas aí por muitos e muitos anos. Muito obrigada por ouvir toda essa história e é isso. Estamos juntas. Um grande beijo.